No Brasil, o feminicídio está previsto na Lei nº 13.104 de 2015 e é considerado o assassinato que envolve violência doméstica e familiar, além de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O Brasil registrou mais de 1.000 casos de feminicídio este ano. Este tipo de crime é quando um homem mata uma mulher pelo fato de ela ser mulher. O que antes era chamado de crime passional ou crime de amor, hoje tem nome e uma lei específica: feminicídio. Mas apesar do endurecimento das penas e da vigilância constante da sociedade, os números não param de subir. Em 2026, o primeiro trimestre mais letal da história para as mulheres. A gente tem as informações que eu vou trazer para vocês, porque já foram registrados quase 400 casos de feminicídio, ou seja, a gente está falando de uma média, então, de 4 mulheres mortas por dia. Cadê o telão? Vamos colocar aqui, ó, o pessoal que está em casa conseguir acompanhar junto comigo os números que nós separamos. No primeiro trimestre, foram registrados exatamente 399 casos de feminicídio, certo? Esse número é 7,5% maior do que no mesmo período do ano passado, gente. E é o mesmo que dizer o seguinte, né? Uma média de uma mulher que foi vítima de feminicídio, em média, a cada 5 horas e 25 minutos. Que coisa, hein? Os registros pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública começaram em 2015. A gente percebe aqui no gráfico, olha só, crescente. Começou lá em 2015 com 125, a gente vê crescer. Teve uma oscilação em 2021 e logo depois esse crescimento continua ali, uma oscilação muito pequena, né? Um ano subindo, o outro descendo, mas de maneira geral chegando ao ápice agora em 2026. Então, em uma década, os casos passaram de 125 a 399. Em 2025 e 2026, vimos uma verdadeira explosão de casos que desafiam as autoridades e destroçam famílias de norte a sul do Brasil. Mas o que está acontecendo com o Brasil? Por que, mesmo com tanta informação, o lar continua sendo o lugar mais perigoso para milhares de brasileiras? Hoje no Mente Sombria faremos um dossiê especial. Vamos entender as causas raízes, as falhas no sistema e as possíveis soluções de feminicídios no país. Foram, como você destacou, Renan, 1.470 para essa epidemia de violência. De 4 mulheres assassinadas por dia no país. Os registros se concentraram principalmente... Não é apenas sobre números, é sobre vidas interrompidas. Na tela, como é que é o cenário aqui no país. Olha só, São Paulo aparece em primeiro lugar em 2025. Acho que essa diferenciação é essencial. Assim, o feminicídio ele envolve ou violência doméstica e familiar contra a mulher ou menosprezo à condição de mulher. Envolve essa noção de ódio nas relações. E aqui acho que um alerta importante. Quando nós falamos de um aumento de número de feminicídio, que esse aumento tem sido recorrente, a gente precisa reconhecer ainda que parte desse aumento se deve a uma melhora no tratamento dos dados, porque por muito tempo os assassinatos de mulheres eles constavam nos boletins de ocorrência como homicídio de mulheres. Então eles não entravam na cifra do feminicídio, eles só entravam mais pra frente quando durante a investigação se apurasse as circunstâncias. Vamos explicar isso então direito, quer dizer, as mulheres eram assassinadas em grande número, mas era catalogado como homicídio, digamos, um homicídio não especial, um homicídio que não é um feminicídio. Exato. Um homicídio comum. Exato. Comum no sentido de que é um homicídio contra homens, contra mulheres, tratado da mesma maneira. O feminicídio raramente acontece do nada. Ele é o ponto final de uma linha do tempo marcada pelo que chamamos de ciclo da violência. No Mente Sombria, analisamos muitos casos onde o desfecho foi fatal, mas tudo começou muito antes. O ciclo se divide em 3 fases claras: aumento da tensão, insultos, humilhações e controle excessivo. Como ator, me respeite! Existe também a explosão física ou verbal. E o que chamamos de lua de mel, que são pedidos de desculpas, promessas de mudanças e presentes. O perigo reside na repetição. A cada ciclo a violência aumenta e o tempo de lua de mel diminui.
Muitas vítimas não conseguem sair dessa armadilha fatal porque o agressor utiliza o isolamento social e a dependência financeira como algemas invisíveis. No Brasil, o machismo estrutural ainda valida o comportamento possessivo de alguns homens como prova de cuidado, o que mascara o perigo real. Mas por que os números saltaram tanto entre 2024 e 2026? Especialistas apontam para uma combinação de fatores. Primeiro, a polarização e o discurso de ódio. Vivemos um momento onde figuras de autoridade e discursos em redes sociais muitas vezes reforçam a ideia de mulher como objeto ou subordinada do homem. Segundo, a questão econômica. A crise e a desigualdade aumentam a tensão dentro dos lares. E mulheres sem autonomia financeira encontram barreiras físicas para abandonar o agressor. Em terceiro lugar, e talvez mais técnico, a subnotificação e a falha na medida protetiva. Muitas mulheres são mortas recentemente, mas com boletins de ocorrência e medidas protetivas debaixo do braço. Mulher chorando desesperada, clamando pela própria vida. O que eu queria dizer é que talvez os homens não sintam isso. Como jornalista, como mulher, é muito difícil a gente ouvir uma mulher gritando na frente do próprio filho sendo morta pelo seu ex-companheiro. Toda vez que uma mulher morre, vítima de feminicídio, todas nós, mulheres, morremos um pouquinho também. Morre um pouco de esperança, morre um pouco de dignidade. E esse tipo de coisa, gente, tem que parar. Como mulher e como jornalista, é muito difícil a gente ter que manter, às vezes, aqui uma calma, um discernimento, um profissionalismo ao ver uma mulher gritando. Acho que a Danúbia também, que está nesse caso, deve sentir a mesma coisa que eu. Para nós aqui, ter que noticiar algo como esses casos que a gente tem mostrado nos últimos dias, é muito difícil. Então, quando uma mulher morre vítima de feminicídio, todas nós, mulheres, morremos um pouquinho também. Existe um mito de que o feminicida é um louco que teve um surto. A realidade, como vemos em diversos casos, é que cidadãos de bem se transformam em monstros do dia para a noite. E que agressores costumam ser pessoas comuns aos olhos da sociedade. O agressor é o vizinho educado, o profissional respeitado, o pai de família. A psicologia criminal mostra que o feminicídio é um crime de controle. O agressor mata quando percebe que perdeu o domínio sobre a vítima. Seja por um pedido de divórcio, uma nova carreira ou uma simples mudança de comportamento. Ele não mata por amor, mata por posse. A arma de fogo dentro de casa muitas vezes facilita por flexibilizações de leis nos últimos anos. Ela pode ser um catalisador. Uma discussão que terminaria em gritos vira um funeral, porque um instrumento de morte estava ao alcance da mão. Mas como parar essa engrenagem? A solução não é apenas policial, ela é cultural. É preciso educação de base. Precisamos falar sobre respeito e igualdade de gênero nas escolas. Desconstruir a ideia de que o homem é o dono da vontade da parceira. É preciso fortalecer a rede de apoio,
Não adianta incentivar a denúncia se não houver abrigos seguros. Vítimas de violência doméstica com poucos recursos financeiros que sonham em sair de casa terão direito a um auxílio aluguel por até 1 ano para conseguirem mudar de vida. A mulher precisa ter para onde ir. É preciso também empregar as soluções tecnológicas, como o uso de tornozeleiras eletrônicas em agressores com alerta direto no celular da vítima. Isso tem se mostrado eficaz, onde é bem aplicado. É preciso também criar grupos de reflexão para homens. Estudos apontam para o fato de que homens que passam por processos de reeducação psicológica após a primeira agressão têm índices de reincidência muito menores. Mulher nasceu para servir os homens. É necessário tratar a raiz do comportamento masculino retrógrado. O feminicídio não é um problema de mulher, é um problema de toda a sociedade brasileira. Cada vez que nos omitimos diante de um vizinho que grita ou de um amigo que faz piadas violentas, estamos alimentando a cultura que mata. Todas as mulheres anônimas de São Paulo e do Brasil estão sob perigo constante. Elas não são apenas estatísticas para o Mente Sombria. Elas são o motivo pelo qual precisamos continuar falando, denunciando e educando. Se você está passando por isso ou conhece alguém, ligue para 180. Não espere o ciclo se completar. Oi, da polícia? Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar? O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, deixar meus 2 filhos ali. Eu tô tudo machucada. Polícia militar? Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encostar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do dele. Polícia militar?